TV Cultura realiza a série de programas especiais Educação Novos Rumos. O desempenho dos alunos do ensino médio está estagnado desde 2011 e abaixo da média estipulada pelo Ministério da Educação. A necessidade de mudanças é urgente, mas não há consenso na forma de implementá-las. A medida provisória em discussão no Congresso Nacional pretende alterar a estrutura do ensino médio no país. Ela tem dividido opiniões de alunos e educadores e gerado muita inquietação. As mesmas escolas, um currículo diferente. É o que propõe a medida provisória que altera o ensino médio apresentada pelo governo federal em setembro. As mudanças começam com o tempo que os alunos passam na sala de aula. A carga horária mínima anual deve passar das atuais 800 horas para 1.400. As matérias de língua portuguesa, língua inglesa, matemática, ciências naturais e realidade social e política serão obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. Já disciplinas como filosofia, sociologia, educação física, artes, línguas estrangeiras adicionais serão optativas. Tudo para mim é necessário. Eu escolheria todas as matérias que eu tenho hoje. Outra alteração. Os professores não precisam mais ter diploma de licenciatura para lecionar na educação básica. Pelo texto, podem ser contratados profissionais pelo critério de notório saber, para ministrar aulas que tenham relação com a sua formação específica. Eu imagino que mesmo ele tendo diploma de matemática, ele aprenda outras habilidades como física e química. Em casos bem específicos, ou um especialista em direito, ou um especialista em odontologia, né, com um conhecimento técnico muito definido. Nesse caso, eu acho que o notório saber tem lugar. Da mesma forma, se nós olharmos para essa questão do notório saber de maneira mais geral, nós estamos levando para um campo da desqualificação profissional do professor. A expectativa do governo é ter turmas na nova proposta a partir de 2018. Mas tudo depende da vontade política e do caixa dos governos estaduais. O país tem hoje 1.700.000 jovens entre 15 e 17 anos fora da escola. 16% da população nessa faixa etária. E para falar sobre o ensino médio no Brasil, recebemos o sociólogo César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação, Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP, a educadora Guiomar Namo de Mello, membro do Conselho Estadual de Educação, e Luiz Carlos de Menezes, físico e também membro do Conselho Estadual de Educação. E ainda a presença de professores e estudantes em nossa plateia, parte muito importante desse debate. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, pela presença de todos aqui hoje com a gente. Bom, a necessidade de mudanças no nosso ensino é uma unanimidade, isso todos concordam. No entanto, a forma de implementar essas mudanças é que tem gerado a discussão, ainda mais o fato de que elas aconteçam por meio dessa medida provisória. Então, vamos começar por aí. Gostaria de saber exatamente a opinião sobre isso, sobre a medida provisória, a implementação das mudanças por medida provisória. Bom, posso começar dizendo que a necessidade de modificar a escola, de torná-la mais adequada para todos, não só para os que vão para a universidade, que aliás não são a maioria, e de melhorar seu desempenho é indiscutível. O instrumento usado para isso é impróprio em todos os sentidos. Quer dizer, não devia ser uma medida provisória, isso não se faz diretamente com o Congresso. De uma certa maneira, parece que ele contorna o papel do Conselho Nacional de Educação, que deveria julgar parte do que consta da própria medida, que é a Base Nacional Comum. Isso tem que passar pelo Conselho antes, e os prazos políticos são outros. Além do mais, se se quer preservar um número maior de alunos na escola, porque o abandono é grande, confinar a arte ao fundamental, que de certa maneira está sinalizado, é um equívoco. Imagine você passar o dia inteiro na escola, quando ela for tempo integral, e você não ter música, não ter teatro e tal, que é essencial para a vivência cultural. Então, alguns equívocos estão presentes na medida. Se tem um mérito, e tem, é trazer um belo debate sobre isso, que é o que está acontecendo e que nos traz aqui. Exatamente. Isso, professor. Eu vou concordar aqui com o Luiz, sendo um pouco mais radical. Quer dizer, é inadmissível
num país democrático, a Constituição deixa claro isso, não se usa medida provisória para discutir educação. Nós não estamos... Essa emergência é uma emergência real, mas é tão real quanto qualquer outra medida. A formação de professores precisa ser mudado, o ensino fundamental precisa ser mudado, a educação infantil precisa ser rediscutida e nem por isso se propõe uma medida provisória, que é uma medida de força própria de governos autoritários, que não tem cabimento com o momento que o Brasil vive. Então, eu acho lamentável, acho que se era uma estratégia para gerar uma discussão, é verdade, mas é uma estratégia um pouco equivocada, porque educação se faz com conversa, com muita conversa. E hoje, no Brasil, eu confesso a minha surpresa, porque em relação ao ensino médio, pelo menos faz uns 2 anos e meio que esse debate está aberto, inclusive com participação da própria secretária executiva do MEC, não sei qual é o nome, da professora Marilena Castro, que acompanha desde 2015 debates constantes em relação a um outro projeto de lei, 8.640, que estava em discussão na Câmara dos Deputados. Então, para mim, foi uma surpresa. Acho que, inclusive, o Ministério começa mal, propondo como primeira medida, não uma discussão, mas uma medida provisória. Professora. Olha, eu acho que tem uma série de falta de informação nisto. Existe uma base nacional comum que está sendo feita, ela vai até o ensino médio e na base nacional comum estão presentes as 4 áreas com todas as disciplinas que constituem as áreas, qual seja ciências físicas e naturais, que tem física, química e biologia, linguagens, que tem língua portuguesa, inglês, etc., e ciências sociais, que tem história, geografia, filosofia, sociologia. Isto não está afastado. Isto vai fazer parte da base nacional comum que está sendo feita. Não é? Então, não existe isso, eu sinto muito, Menezes, não vai existir isso de chegar na escola e não ter arte. Nós vamos detalhar mais as questões da medida provisória ao longo do programa, mas a princípio sobre o fato dela ser implementada pela medida provisória. Eu acho que a medida provisória está prevista na Constituição. Este projeto de lei que vem sendo, que está sendo tramitado no Congresso, ele está lá há 3 anos e meio e os nossos parlamentares não se deram ao trabalho de fato, promover um debate com a sociedade a respeito dessa medida, desse projeto de lei. Como a questão era urgente, eu pessoalmente não faria por medida provisória, mas eu não acho que uma coisa tão importante como é mudar a estrutura do ensino médio, que é o que está sendo feito, deve ser secundarizado em função de uma discordância quanto à sua forma de implementação. Tá? Agora, eu acho que nós precisamos ver direito o que é que está sendo proposto para não falar coisa que realmente não está sendo proposta, que é mentira ou que é inverdade. Inclusive, a própria reportagem que abriu isso aqui, ela não está certa. Quer dizer, não é verdade que vai ter o professor vai poder dar aula sem ter complementação pedagógica. Complementação pedagógica existe há 20 anos no Brasil. Há 20 anos. E depois, a medida provisória prevê notório saber apenas para as disciplinas que estão na modalidade profissionalizante. Não dá para falar na medida provisória sem você tocar Nós vamos aprofundar mais todas essas questões e esclarecer todos os pontos. Eu quero dizer que esses pontos têm que ser esclarecidos. Nós vamos ter tempo que vai tirar arte, filosofia, sociologia do currículo. Não é verdade. A outra... Nós tivemos um debate muito profundo e acalorado no Conselho Nacional da Educação sobre essa questão da reforma do ensino médio. Isso faz 15 dias. E tomamos ali uma decisão, eu inclusive fui um dos que propus isso, de levar ao ministro da Educação uma proposta. E foi levada, né, para que o ministro da Educação e o governo brasileiro retirasse o caráter de medida provisória. Porque, para que todos entendam, uma medida provisória ela já tem efeito de lei. Ela já tem efeitos imediatos, né? Mesmo, é claro que ela vai precisar ser votada pelo Congresso, mas enquanto não for votada, ela já está funcionando. Então, isso não é um bom sinal, né? Um sinal, inclusive, no que se refere à participação da comunidade que de fato interessa, que são as pessoas que estão aqui hoje, né?
não necessariamente nós 4 aqui, mas os professores e estudantes que estão aqui. Algumas pessoas dizem o seguinte: não, mas esse assunto já vem sendo discutido desde a época do Plano Nacional de Educação, todo mundo acha que tem que reformar o ensino médio, mas eu tenho ouvido dos estudantes a seguinte questão: tá bom, está sendo discutido há muito tempo, mas eu, estudante, quero discutir agora, né? Quero discutir agora porque eu sou estudante agora, né? Então, eu acho que o Ministério agiria bem, mesmo apresentando um projeto de lei, não tem problema, mas não com esse caráter de urgência, porque o sinal dessa urgência significa uma espécie de desconvite ao debate. E uma medida de reforma tão importante como essa e tão esperada, ela só pode funcionar se os verdadeiros interessados no assunto, mais diretamente interessados, que são os jovens, e são os seus professores, os demais educadores, participarem. Senão nenhuma boa ideia vai vingar. Vamos aproveitar, vamos a eles então, a participação então aqui dos nossos professores, estudantes, saber o que eles estão pensando sobre essa questão. Laís Duarte. Esse é um assunto que todo mundo quer discutir, ainda mais nessa plateia, que é formada por alunos e professores. A Karine tem uma pergunta, pode falar, Karine. Com essa mudança toda, será que realmente vai ter vaga para todos os alunos? Porque tem escolas que vão ser fechadas e alunos moram próximo, vão para outros lugares. Será que vai ter vaga para todos os alunos? Quem gostaria? Bom, eu entendo, Karina, aqui a questão da reorganização do ensino, como é o apelido que o governo estadual de São Paulo deu, ele esteja suspenso. E, obviamente, aquela proposta inicial do fechamento das 110 escolas, 99, depois 110, ele também esteja sendo rediscutido, não é? Sobre essa questão. Mas a sua pergunta é pertinente, porque nós temos muitos jovens que não chegaram ainda ao ensino médio e as razões também não são só falta de vagas, não é? São também condições de trabalho que muitas vezes os jovens têm que se dedicar e que as vagas, estas sim, dos cursos noturnos de ensino médio, têm sido reduzidas sistematicamente em todo o Brasil, em especial na cidade de São Paulo. Então, essa é uma preocupação que eu acho que vale a pena e que, por sinal, a medida provisória não toca, que é a discussão sobre o ensino noturno, não é? E, portanto, a figura real do aluno trabalhador. O Brasil teve um grande número de nascimentos, um número de nascimentos maior do que deveria. Há uma média de foi um período que seria entre 15 e 18 anos atrás. Então, nós tivemos uma explosão grande de demanda para o ensino médio. Logo em seguida, voltou a ter a taxa de natalidade que a gente já tinha e caindo. Então, todo mundo que estuda isso chama isso de uma janela demográfica. Vai haver uma diminuição no número de crianças, no número de jovens, porque essa janela demográfica vai aparecer. Vai aumentar, vai diminuir o número de jovens no ensino médio. A demanda vai ser menor, que vai permitir a gente acomodar melhor, mesmo nas escolas existentes. Era só isso que eu queria dizer. Só dar aproveitando a sua questão, que é uma preocupação, mas ela pode ser resolvida. Uma das características dessa proposta de reforma do ensino médio, que essa característica eu acho que é boa, é a ideia de que você permita uma certa flexibilidade no currículo. Quer dizer, levando em consideração interesses dos jovens em relação a certos aprofundamentos. Muito bem, duas questões que são importantes que vai ao encontro da sua preocupação. Será que em todos os lugares do Brasil as escolas estarão preparadas para dar estrutura, né, para que esse desejo dos jovens, por exemplo, vamos imaginar que numa determinada cidade pequena, a maior parte dos jovens do ensino médio, de uma escola, por exemplo, queira ter aulas de aprofundamento na área de ciências, por exemplo. Só que ali não tem nem professor de química, nem de física, nem de biologia. Então, a sua pergunta caberia, quer dizer, será que eu vou ficar sem escola, já que eu quero me aprofundar numa área e não tem? Bom, o que eu quero apenas dizer é que nós devemos tomar cuidado para deixar os sistemas de ensino mais livres para tomar decisões consequentes sem retirar dos estudantes o direito à educação. Porque você tem que flexibilizar, mas garantir a opção ou as opções, né? Então, eu acho que a sua pergunta ela também caberia nisso, que nós temos que verificar que a reforma, flexibilidade é bom,
mas desde que se leve em consideração as possibilidades efetivas de oferta do processo educacional. Vou aproveitar e pegar uma carona, então, nessa sua questão, Calegari, professor Luiz Carlos. Essa questão é uma preocupação justamente oferecer de forma igualitária todas essas opções que a medida provisória propõe. Em todas as escolas oferecerem as opções, né? Se o aluno quiser uma determinada área, ter na escola próxima, na sua região, próxima à sua casa. Essa é uma preocupação. Essa preocupação é justa, mas é preciso pensar que leis gerais têm que ser interpretadas e revistas à luz das necessidades locais. Então, se você tem uma região agrícola, uma região fortemente industrial, às vezes a demanda de trabalho e as oportunidades vão exigir dos sistemas locais uma adequação. E é muito importante, portanto, que ao lidar com o ensino médio, nós ao mesmo tempo tenhamos orientações gerais e flexibilidade para a adoção. Se você tem uma cidade que tem uma única escola média, a possibilidade dessa única escola média apresentar toda a variedade de coisas é muito pequena. Então, é preciso sim adequar medidas gerais e deixar um espaço de flexibilidade para adequação aos espaços reais. Eu queria aproveitar para dizer que a medida provisória exatamente ela diz que os sistemas de ensino vão ter que se organizar para fazer isso. A medida provisória não engessa os sistemas de ensino. Cada sistema de ensino vai se adequar no tempo, não vai ser de um dia para o outro. Você não implementa uma reforma destas assim, num estralar de dedos. Provavelmente, então, essa geração que está no ensino médio sequer vai experimentar isto, porque é uma reforma grande, é uma reforma estrutural, e os sistemas de ensino terão que se adequar, certo? Por exemplo, Santa Catarina está vendo formas de organizar na zona rural um tipo de coisa, de demanda, e na zona urbana outro tipo de demanda. Não está fora de cogitação você ter várias escolas e nestas várias escolas você distribui. Então, os sistemas de ensino encontram soluções que, a partir de uma coisa que vem de Brasília, você não sabe. Nós vamos precisar ir para um intervalinho e nós voltamos já com a série Educação Novos Rumos. Estamos de volta com a série Educação Novos Rumos. Hoje debatemos a medida provisória que está em discussão no Congresso Nacional. Com a gente, o sociólogo César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação, Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP, a educadora Guiomar Namo de Mello, membro do Conselho Estadual de Educação, e Luiz Carlos de Menezes, físico e também membro do Conselho Estadual de Educação. Um ponto da medida que tem gerado muita polêmica e tem aí despertado muitas dúvidas nos estudantes, nos professores, é a questão de algumas disciplinas como sociologia, filosofia, educação física e artes deixariam de ser obrigatórias no ensino médio. Vamos esclarecer essa questão, professora? Olha, a primeira ponderação que eu quero fazer é que durante muito tempo se batalhou no Brasil, muito tempo, com luta dos educadores, de pais e alunos, para que o ensino médio fosse, de fato, a última etapa da educação básica. Isto implicava e implica numa discussão de que a formação deve ser um direito de todos, uma formação comum deve ser um direito de todos. O próprio Conselho Nacional de Educação, quando estabeleceu as diretrizes nacionais para a educação básica, deixa isto muito claro. Eu considero que isso foi uma conquista e, infelizmente, esta medida provisória, ela realmente mexe nisso de uma maneira bastante complicada. Não há dúvida nenhuma, não é? E que se nós não tivermos professores, as disciplinas não serão ofertadas. Na medida em que não é obrigatório, vamos dar uma olhada hoje como é que estamos organizados no Brasil, qual é a realidade das escolas concretas, tá certo? Se nós não temos tido condição hoje de dar física, química, biologia, matemática, se efetivamente sociologia e filosofia vai que vai, tá certo? São poucos os estados no Brasil que têm concurso público para sociologia e filosofia. Se realmente eu não tenho o professor lá,
Estejam certos vocês, alunos. Vocês não poderão optar, porque não haverá condição de opção. E esta é uma questão que tem que ser enfrentada. Em primeiro lugar, o direito a uma formação básica, geral e comum, que eu acho que eu defendo que cada jovem tem que ter. O jovem da periferia vai ter um ensino de segunda qualidade em relação ao jovem de áreas mais centrais ou, melhor, situados também escolas do ponto de vista socioeconômico. Professor. Nós sabemos disso. Quando você tem a Base Nacional Comum presente em tudo, e em princípio ela está, eu não tenho dúvida que a base contém arte, contém sociologia, contém esses elementos todos. E é obrigatória. E é obrigatória. Ela não existe a base ainda. É bom que se saiba. É verdade. Então, o fato é que a base está em elaboração. A segunda versão precisa ser completada e enviada ao Conselho Nacional de Educação para ser convalidado. Então, um problema é a menção a uma base que, de fato, ainda não existe, está em elaboração. E se os prazos, uma medida provisória tem um prazo de 120 dias, se esses prazos não forem cumpridos na elaboração da terceira versão, você pode ter uma deliberação sobre uma base que ainda não existe. Então, esse é um problema lógico, digamos, do processo e eu espero que se resolva nesse intervalo. Bom, eu acho que a presença da sociologia e da filosofia, assim como a educação física, artes, é uma conquista, né, da educação brasileira, como, aliás, do mundo inteiro, né? Nós nem podemos imaginar que isso vai ser retirado do currículo, né? Acho que é um direito de todos. No meu modo de entender, certos aspectos de flexibilização nem precisariam ter lei, porque a legislação brasileira hoje já permite que as escolas, os sistemas de ensino façam a sua modelagem curricular como acharem mais interessante dentro das condições. Então, nem precisaria de medida provisória e nem sequer de lei nova em relação a isso. Bom, se trata, entretanto, né, de uma medida objetiva de retirada de dois dispositivos, aliás, de um dispositivo legal, esse sim é da lei, que estabeleceu pela lei a obrigatoriedade da filosofia e da sociologia. Não fui eu que fiz, apesar de eu ter participado disso lá no Conselho Nacional de Educação, mas foi o Congresso Nacional que assim entendeu. Esta lei, esse projeto de lei está derrotando esse dispositivo obrigatório. É claro que quando nós formos discutir a Base Nacional Curricular Comum para o ensino médio, né, a minha opinião é que a Base Curricular Nacional Comum não é o currículo, né? Era uma base em torno da qual os currículos vão se organizar. E no currículo, né, ele vai ter que se referir a uma base que eu espero poder construir, ajudar a construir no Conselho Nacional de Educação, em que os conhecimentos relativos à sociologia, filosofia, artes, matemática, língua portuguesa estarão à disposição para o currículo inteiro do ensino médio. Não é parte do ensino médio, não é metade do ensino médio. Eu me recuso a pensar que o ensino médio para os jovens brasileiros vai ser um currículozinho pela metade. Isso nós não podemos fazer. Então, Guilmar, eu acho que você, como tem uma interlocução bastante forte com o governo, nós devemos fazer esse alerta. Tem uma confusão muito grande que foi feita. O governo brasileiro, ao apresentar a medida provisória, está dizendo o seguinte, que a base nacional curricular do ensino médio será de 1.200 horas. Isso é um equívoco completo. A base nacional curricular, para terminar, ela tem que ser uma base inteira e as organizações curriculares que as escolas e sistemas de ensino forem fazer, com flexibilização e a parte comum, é que vão fazer as escolhas em torno da base. Então, a base tem que ser 100% do currículo. Inclusive, concordo muito com você, César. Só não concordo com a história da filosofia e da sociologia obrigatória. Você sabe que na origem da LDB tinha conhecimentos de história, de filosofia, de sociologia da educação necessários ao exercício da cidadania. Assim estava, eu sei de cor, assim estava. Acontece que existe uma pressão corporativa para abrir vaga para dar professor da aula de filosofia, que, aliás, não existe, então não sei bem por que houve essa. Eu sei porque eu redigi as diretrizes curriculares do ensino médio, a primeira delas, e eu sei a pressão que fizeram, o que os sociólogos fizeram para que tivesse sociologia como disciplina obrigatória. Você... Desculpe, você não cortou a palavra dos outros, você não corta a minha. Não, concordo nós com estamos já no tempo, eu preciso controlar o tempo aqui, é meu papel mas controlar o tempo. Você não controlou o dele, eu quero tanto tempo quanto ele teve. Ela tentou. Tá? Ela tentou, mas não conseguiu. Você mesmo sabe que você tem um curso de formação de professores com interdisciplinaridade, que isso é possível de ser feito
Quando foi colocado que era obrigatório, engessou o currículo. O ensino médio hoje tem 19 componentes curriculares. 19 componentes curriculares. Não há escola que consiga dar conta disso. Igual para todo mundo. Também não tem sentido ser igual para todo mundo. Os jovens não são iguais. O ensino tem que ser diversificado, garantindo uma formação básica comum. Como é que se garante essa formação básica comum? Pela Base Nacional Comum, que eu concordo com o Menezes, deveria estar pronta, não está por um problema de tempos, não é? E de timing. Eu acho que poderia ser feito por lei também. Eu não estou defendendo aqui a medida provisória por ela mesma, certo? Eu estou querendo discutir a substância. E eu não quero discutir mentira. Então, não é verdade que vai ficar sem arte, sem filosofia. Tudo isso está na Base Nacional Comum, que pela lei do Plano Nacional de Educação é obrigatória. Portanto, vai ter todas essas disciplinas. Eu, pessoalmente, estou contribuindo para que sejam 3.000 horas, 1.800 horas da Base Nacional Comum e 1.200 horas da parte diversificada, com as 3 áreas e uma opção profissionalizante, que isso não estamos falando ainda, porque é outro tema. São 4 áreas, são 5, aliás. São 5 áreas. Matemática, linguagens, ciências humanas e ciências exatas. E aí também é formação geral, gente. Ciências humanas é formação geral. Linguagens é formação geral. Então, não estamos negando. Eu sempre fui a pessoa que defendeu a formação básica comum. É um assunto quente, é um debate quente, por isso que tem gerado aí tantas dúvidas, mas... Há pouco tempo, César. Nosso tempo agora chegou ao final, mas nós vamos continuar assim nesse debate. Amanhã, no nosso próximo programa, portanto, eu convido a todos para participarem aqui em mais um programa da série Educação Novos Rumos. E o nosso tema será o ensino técnico no Brasil e as mudanças também propostas pela medida provisória. Obrigada pela companhia e até lá. Você